Amém? E você que já tem o livro, você pode acompanhar se você quiser. Quero ler um texto da Palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. 1 Reis 17, 8. O que está acontecendo, irmão? Não sabe? Ok. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: não tenho, é tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Aleluia. Uau, essa é uma história poderosa de Elias com essa viúva. Os irmãos sabem que Elias já tinha sido sustentado por Deus pelos corvos. Ele não tinha condição, não é? E foi sustentado. Mas agora Deus envia ele, falou, em outras palavras, Deus disse para ele: eu vou mudar a fonte de sustento, eu vou usar uma viúva para te sustentar. Vai lá para Sarepta. Mas o que a gente vai perceber é que aquela que seria a fonte para manter Elias, na verdade, foi abençoada por ele. E é uma história interessante, porque Elias estava diante dessa camponesa empobrecida e que estava prestes a tomar a sua última refeição. Seu filho estava pele e osso deitado numa cama. Aqui não era simplesmente uma viúva precisando de pagar a prestação do seu aluguel, mas ela estava literalmente à beira da morte e ia comer o último pedaço de pão. Mas a Bíblia fala que o favor de Deus alcançou essa mulher. Elias não deu para ela uma oferta especial, Elias não deu para ela uma cesta básica. Deus enviou um homem que sabia como gerar colheitas a partir de uma simples semente. É interessante isso. Às vezes você pode dar comida para as pessoas. Às vezes você pode receber um dinheiro para suprir momentaneamente uma necessidade sua, mas não vai resolver, porque vai voltar a acontecer o problema. Elias não estava ali simplesmente para resolver uma situação momentânea na vida daquela mulher. Ele estava lá para ensinar para ela um princípio que tiraria ela daquela situação que ela vinha vivendo. Ali estava um homem que sabia um princípio de trazer colheita a partir de uma simples semeadura. E isso é muito precioso. A gente vê que Elias estava ali, e no ponto de vista natural,
aquela mulher não tinha condição de sustentar o profeta. A mulher não tinha fé nem para continuar vivendo. Ela estava preparando para morrer de fome. Mas Elias vem e fala para ela plantar uma semente. E dá para ele um pouco da sua comida. Você sabe, aquela mulher podia falar para Elias: é muito fácil você chegar aqui para mim e pedir comida. A última comida que eu tenho. Eu estou vendo, está todo mundo de olho no pouco que eu tenho, até o pregador. É isso que está acontecendo. Ela poderia pensar dessa maneira, que todo mundo estava querendo era abusar dela, ou pegar o pouquinho que ela tinha. Isso é interessante. Mas ela não fez isso. Elias também não temeu em dar instrução para ela que ia mudar a vida dela completamente. Tem gente que, eu não sei se você sabe, mas aqui na igreja, sempre que nós, ou pelo menos deveria continuar a estar fazendo, né? Não sei se pararam, mas sempre que nós damos uma cesta básica para um pobre que está precisando, a orientação é: você vai pegar 10% dessa cesta e vai dar para um amigo seu pobre também. E tem pessoas que pegam a cesta e quando você fala isso para ela, ela fica nervosa. Que absurdo! Estou precisando, você agora quer que eu dê um pouco da minha cesta para outro? Porque nós não queremos apenas dar uma cesta, nós queremos ensinar um princípio. Separa uma parte do que você está ganhando e semeia, para que você não tenha mais que vir pedir cesta aqui. Porque não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha nobreza e coma do trabalho da sua mão. Por isso, Elias não estava lá com dó dela e queria simplesmente dar uma comida para ela. Tem pessoas que às vezes, talvez você está aqui hoje me ouvindo e você está apertado, você está sem dinheiro ou está até devendo e só tem um pouco de dinheiro. E aí você está ouvindo nós pregarmos aqui a respeito da oferta das primícias, por exemplo, e você pensa: mas pastor, eu estou precisando de dinheiro, você quer que eu dê oferta amanhã? Era o caso dessa mulher. Ela só tinha uma última comida, ia morrer. Mas Elias não vem e fala para ela: come e morre. Ele fala: não, você vai semear. Mas eu te digo, não vai faltar. Se ela apenas comesse, ia morrer. Talvez há pessoas que só têm um último valor mesmo, e pode ser que o Espírito Santo fale com você e diga para você: não, você vai dar de oferta, porque se você usar, vai acabar do mesmo jeito, mas se você tiver fé e ouvir o que Deus falar com você e ofertar, pode ser que daí é a maneira que Deus vai tirar você da situação. Eu me lembro uma ocasião, antes de ser pastor, que eu e a Marília ficamos num momento apertado e a gente tinha dinheiro, tinha um dinheiro que era para dizimar, e a gente tinha que pagar a luz, senão ia cortar. Assim é aquela coisa: paga a luz ou dá o dízimo, né? Paga a luz ou dá a oferta. Nós, graças a Deus, escolhemos dar, e o resultado, obviamente, é que a luz não cortou. Poderia ter cortado, mas não cortou. Eu nem lembro como que Deus resolveu na época, mas eu sei que o Senhor proveu. E eu tenho certeza que depois, no outro mês, eu me lembro que Deus nos abençoou muito mais. Essa é uma história que tem se repetido. Às vezes nós ficamos com dó das pessoas. Ficamos com dó porque a pessoa é pobre e não temos a coragem. Eu fico vendo alguns irmãos, eles não têm ousadia para pedir oferta, para desafiar as pessoas a ofertarem, porque ficam constrangidos, ficam com dó da pessoa, a pessoa já é pobre. Eu me lembro uma vez que o meu pai trouxe umas moças da fazenda, isso eu era criança ainda, né? Elas nunca tinham vindo na cidade, nunca tinham visto televisão. O dia que elas viram, meu pai que conta isso, que estava passando um filme de Bang Bang, e elas esconderam atrás do sofá, achando que o tiro ia sair da televisão, você vê, né? E aí meu pai conta que levou elas na missa. E aí quando passou a cestinha da oferta, elas viram aquele monte de dinheiro e pegaram. Elas não sabiam nada, coitado.
né? Talvez alguém pense, tadinha, são pobres, vai pedir oferta para elas. Mas você sabe, a oferta é uma bênção, é a semente que você planta, é o caminho que Deus tira a viúva da situação que ela estava. Elias não tentou sensibilizar, contar para ela que secou o rio, que os corvos sumiram. Não, ele não fez nada disso. Ele apenas deu uma instrução para ela. Falou para ela, vai e faz uma refeição para mim. E essa refeição é a semente que vai abrir as portas para Deus suprir você. Ele foi homem de Deus. Elias, ao fazer isso, deu para ela uma promessa de fé e deu para ela uma visão de futuro. Ele falou, pode ir, faz o que eu estou te falando, não come, traz para mim primeiro. Não vai faltar o azeite na sua botija, não vai faltar o pão na sua panela. Ele falou, pode semear, porque Deus é que me mandou aqui. Interessante, palavra de Deus, você precisa da ajuda de alguém para você semear o que você possui. Elias foi alguém enviado por Deus. Elias fez daquela mulher pobre uma mulher de milagres. Fez da pobreza dela abundância. Fez da fome o suprimento completo. Você sabe, você pode imaginar. Pode olhar para cá enquanto esse rapaz desfila. Olha para cá. Você pode imaginar a angústia daquela mulher, com o filho para morrer, ali passando necessidade, o último pão, e aí chega um pastor e pede a oferta para ela. Não era você acha, não era um ambiente, um momento para pedir oferta. Ela estava angustiada. Ela certamente poderia pensar, meu Deus, o que esse cara está pensando da vida? Nessa circunstância, uma palavra sobre oferta talvez deixe muitas pessoas iradas, não é? Creio que se fosse hoje, aquela viúva poderia dizer, se você tivesse realmente um coração para Deus, se você fosse homem de Deus, na situação que eu estou, você não estaria aqui me pedindo oferta, você ia até trazendo dinheiro para mim. Talvez muitas pessoas pensem assim. Ninguém condenaria ela se ela falasse isso para Elias. Essa mulher tinha toda a razão de questionar ele, mas ela percebeu que era Deus. A prova de que Elias era um homem de Deus foi a sua recusa em se deixar intimidar pela autopiedade daquela mulher. E a prova do que ela creu é que ela fez o que ele mandou. Ela aceitou aquele desafio de Deus. Os caminhos da fé, às vezes, são realmente loucura para quem está de fora, não é? A Bíblia é preciosa, a palavra do Senhor. Deus não está dizendo, eu volto aqui a repetir, a palavra de Deus não diz para você dar do que não tem. A Bíblia fala para você dar do que você tem, não do que você não tem. Não é como algumas igrejas mandam, eu já vi gente falar, não, pega dinheiro no banco e dê de oferta. Não, misericórdia, Deus que me livre de um negócio desse. Não estou falando disso. Estou falando para você fazer isso. Jamais você vai ouvir isso aqui. Mas a Bíblia está dizendo para você fazer em fé. E às vezes a fé é a última mesmo que você tem. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. A oferta, por exemplo, que eu e minha esposa decidimos dar, vai ter que ser tirada de uma parte que estava projetada para outra coisa. Porque é assim que tem que ser. Mas não tem problema. Eu tenho. Eu apenas vou abrir mão de algo para semear. E Deus, porque eu espero a colheita. Não é? Então, essa mulher tinha algo para dar. Ela tinha só aquilo, mas ela tinha. E ela decidiu obedecer à instrução. Deus sempre vai enviar pessoas ungidas para destrancar a sua fé em tempos de crise. Às vezes é um irmão, é o pastor, é uma palavra que vai ser liberada para
destravar a incredulidade da sua vida, para liberar a fé no seu coração em tempos assim. Então eu quero colocar alguns princípios que a gente percebe aqui nessa palavra, que essa mulher praticou e que nós podemos aprender nesse momento especial que nós temos para ofertar, plantar e colher. Em primeiro lugar, não atribua a sua prosperidade à soberania de Deus. É muito fácil se encostar em Deus, né? Falar, se Deus quiser me dar, que dê. Não quiser também, paciência. Não posso fazer nada. Não, isso não é verdade. Se você perceber, o próprio Elias profetizou que ia haver fome. Então ele poderia falar, para que eu vou orar para essa mulher ser suprida se foi Deus mesmo que mandou a fome? Não, ele sabia daquele tempo de seca e de fome, mas ele sabia que também Deus queria suprir no meio daquela situação. Numa certa ocasião, alguém disse, se Deus quiser que eu tenha dinheiro, Ele vai me dar. E como eu falei, parece piedoso e até sábio quando a gente escuta isso. Mas isso é quase a mesma coisa de dizer, se Deus quiser que eu penteie o cabelo, que Ele passe o pente na minha cabeça hoje de manhã. Fica parecendo que Deus agora lida com o homem como se ele fosse um robozinho. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas nós sabemos que tem muita gente indo para o inferno. Você sabe, existe o fator homem no meio. Deus tem um plano para a sua vida, mas Ele não vai obrigar você a responder. Então, tem muitas pessoas que pensam, se Deus quiser me dar dinheiro, Ele vai fazer cair do céu na minha cabeça. Se Ele não quiser, também não tem nada que eu possa fazer. Não, você está enganado. A vontade de Deus já está estabelecida, é a sua prosperidade. Mas por que a vontade de Deus, obrigado, pelo menos alguém disse amém. Por que apesar da vontade de Deus, como eu tenho provado para você na palavra nesses dias, é a sua prosperidade, por que muitos ainda não prosperam? Porque às vezes tem essa atitude de querer atribuir a Deus, a soberania de Deus, a sua prosperidade, cruzar os braços e ficar parado esperando ver se alguma coisa vai acontecer. Não foi isso que Elias fez. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Talvez se você entrar por esse caminho, você vai chegar à conclusão que se Deus quisesse que você usasse roupa também, você não teria nascido nu. No entanto, você veste roupa, né? Deus quer que todos possam avançar. Não tenha receio de pedir para Deus por prosperidade. Me incomoda muito o fato de muitos irmãos, para muitos irmãos, né, pedir coisas materiais para Deus é carnal. Não é carnal. Isso está errado. A Bíblia claramente diz que Deus se alegra com a sua prosperidade. Pedir é um ato de humildade. Você não tem qualquer direito por aquilo que você não pediu. Você vai ter o que você pedir. Eu acho que nós vamos ficar muito assustados quando nós chegarmos no céu e descobrir o quanta coisa nós poderíamos ter e não tivemos porque não pedimos. E não pedimos porque temos uma mente carnal, errada a respeito de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Ora, mas se eu não estou pedindo para esbanjar nos meus prazeres, então a Bíblia fala que se eu pedir eu vou ter. Porque primeiro ele falou, você não tem nada porque você não pede. Agora tem gente que pede e não recebe porque quer esbanjar. Mas se esse não é o meu coração, o que está faltando é pedir. Deixa eu dizer algo para você. Filhos que sabem que são amados, são filhos pidões.
Você não pede porque não acredita que o seu pai quer te dar. Se você sabe que o seu pai pode te dar alguma coisa, e que ele te ama e ele quer te dar, você vai pedir. Quanto mais você acredita no amor de Deus por você, mais pidão você será. Eu peço, eu sou pidão, eu aprendi a ser pidão, descarado, porque eu descobri o tanto que eu sou amado. Então eu peço. Nem tudo chega na hora que eu quero, mas chega. Deus sabe. E eu aprendi a pedir as coisas para Deus. Somente filhos que têm revelação, que são amados, é que pedem. Pedir é um ato de humildade. Tem gente que fala assim: não, pastor, nessa virada de ano, eu vou até dar a minha oferta das primícias, mas eu não tenho nada a pedir, só agradecer. Já viu gente assim? Parece bonito, né? Essa pessoa é arrogante. Só quem não tem necessidade de nada, que é autossuficiente, é que não pede. Quem são os que mais pedem? Os pobres. Pobre é pidão. Pobre é pidão. A gente estava vendo, a gente passou no sinaleiro, tinha um camarada ali bem vestido, tênis novo, cigarrinho na mão, no sinaleiro. Não. Aí minha filha olhou e disse: cara de pau, pai. Eu falei: pois é, mas tem alguém dando para ele. E ele não está nem aí, porque ele é pobre. Você sabe, a Bíblia fala que os pobres de espírito, né, que vão herdar o reino de Deus, os humildes. Eu não estou falando pobre de dinheiro, não, mas é o humilde, é o que sabe que precisa, é que pede. Pessoas arrogantes não pedem, pessoas autossuficientes não pedem nada para ninguém. Você quer saber se você é ou não? Faz um teste. Vai, pede para alguém deixar você a pé, sem carteira e sem dinheiro, bem longe da sua casa, lá no centro da cidade, meio-dia. E aí você vai ter que fazer uma escolha: ou você volta a pé para casa, 15 quilômetros, ou pede um passe de ônibus para alguém. Mó cara de pau: o senhor pode arrumar um passe de ônibus para mim? Pensa, não precisa me responder não. Você tem coragem de pedir ou vai voltar a pé 20 quilômetros no sol? Aí você vai ver. Agora, para Deus não precisa ser assim. Nós precisamos pedir. Aleluia. Segundo, olha para cá, amém. Segunda coisa, reconheça a sua semente. Reconheça o que é semente que está na sua mão. Você precisa de luz de Deus para ser capaz de reconhecer qual é a semente que está na sua mão. Aquela mulher, aquela viúva, nunca imaginava que aquelas lascas de madeira, aquele pouquinho de azeite e aquele pouquinho de trigo era uma semente. Na cabeça dela, aquilo era a última comida que ela tinha. Mas mal ela sabia que aquilo que aparentemente não podia resolver nada, era a semente que Deus tinha. Tem gente que é desse jeito: eu só tenho 10 reais, o que é isso? Não vai fazer diferença nenhuma, ele não dá nada. Mas mal ele sabe que às vezes era justamente aquele pouquinho que era a semente. Mas ele preferiu desfazer, preferiu comer a semente. Eu não sei, você precisa ter luz. O que estava na mão daquela mulher era uma semente, mas ela mal sabia que aquilo era semente. Não despreze o que Deus tem dado na sua mão. Pode parecer pouco, pode parecer insignificante, mas daquilo que parece nada, Deus pode trazer multiplicação. A única coisa que não pode ser multiplicada é o zero. Esse está vazio. Esse aqui está multiplicado. Semente. Pastor, o que é semente? Diga comigo: semente é o que pode abençoar outras pessoas. Colheita é o que me abençoa.
A colheita abençoa você, mas a semente abençoa outros. Isso é uma maneira fácil de você perceber. Agora, você que vai decidir se algo vai ser semente ou colheita na sua vida. Se você está contente com o que você tem, aleluia. Então coma a sua colheita. Mas se você quer mais de Deus, então semeie. Você toma decisões. A sua semente é qualquer coisa que você tenha recebido de Deus e que tem o poder de gerar alguma outra coisa. Você sabe, acredite em mim, todos nós somos um depósito abundante de sementes. Tem muitas sementes na nossa vida. Eu não estou falando só de dinheiro. Tem muita coisa que você tem e que pode abençoar outras pessoas. Se você tem algo que pode abençoar alguém, isso é uma semente. Então, meu filho do meio lá, ele toca violão, toca teclado, e o pequenininho quer aprender. Eu falei para ele, então você vai ser professor dele. Porque eu não sei. Eu não tenho essa semente, eu não sei tocar, você sabe. Se você ensinar para ele, você vai plantar na vida dele, você vai colher. Nós podemos plantar na vida uns dos outros. Nós podemos plantar na vida da igreja. Muitas pessoas estão lamentando que não têm, mas não conseguem perceber alguma semente que já receberam. Deus sempre vai te dar alguma coisa. Olha o que eu vou falar. Deus sempre vai te dar alguma coisa que vai dar início ao seu futuro. Sempre. Deus sempre vai dar alguma coisa para você começar. E isso vai determinar o seu futuro lá na frente. Por isso, não despreze os humildes começos de nada. Não despreze o pouco que você tem, porque dali Deus pode fazer valer muito. Por exemplo, se você chega no trabalho na hora, obrigação. Mas se você chega antes, para adiantar alguma coisa para o seu patrão, é semente. Funcionários que estão sempre abençoando o patrão, está plantando. Está ou não está? Está. Ele percebe uma necessidade e oferece uma ajuda. Estou vendo que você está apurado com alguma coisa, assim assado. Se você quiser, eu posso te ajudar nisso. Não é a sua função. Mas você pode ajudar. Você pode ter certeza, você está plantando na vida dele. Você está plantando, você vai colher. Percebe que o serviço pode ser uma semente? Coisas podem... Tem muitos tipos de semente. Qualquer coisa que você faz para tornar a vida do outro melhor é uma semente. A sua semente é qualquer dom, habilidade ou talento que Deus te deu para semear na vida de outros ao seu redor. Olha o que diz Provérbios 18:16. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Eu vou te dizer algo nessa noite. Se você acredita nesse princípio, procure oportunidades para semear. Teve um momento da minha vida que eu decidi pegar um dinheiro que eu tinha e fazer investimentos. Eu fui orar. O que eu estava fazendo? Procurando em Deus oportunidades adequadas para semear. E esperando uma colheita. Na vida, a nossa vida é uma vida assim. Nós investimos naquilo que nós acreditamos, porque esperamos um retorno. Nós precisamos procurar essas oportunidades. Se você não reconhece uma semente, você também não vai reconhecer uma colheita. Se você não sabe o que é uma espiga de milho, nunca vai reconhecer uma lavoura. Então você tem que reconhecer as sementes que estão nas suas mãos, para que quando a colheita vier, você saber que foi Deus que mandou. Precisa de ter essa clareza. Peça ao Espírito Santo hoje para revelar a você o que te foi dado
natural e sobrenaturalmente de sementes. O seu futuro está nas sementes que estão na sua mão. É com elas que você vai prosperar. Quando você perceber aquilo que Deus te enviou de bênção, você vai reconhecer que aquilo foi uma colheita. Isso pode ser, às vezes, uma pessoa que Deus colocou no seu caminho para te ensinar, para te exortar, para te corrigir, para transmitir sabedoria. Colheitas vêm de várias maneiras. Tem pessoas que pensam que colheitas é só dinheiro. Não estou falando só disso. Deus manda pessoas para ser uma colheita na sua vida. Uma vez um irmão, conversando com o pastor Aloysio, disse que esse negócio de semeadura não funcionava. Na verdade, acho que ele estava conversando com outro irmão, o pastor ouviu. Porque ele tinha ofertado uma oferta especial, mas não aconteceu nada. E ele ouviu aquilo, mas depois de um tempo da conversa, aquele irmão contou para o outro de um acidente terrível que Deus livrou ele. Ele poderia ter perdido o carro, a família e até a própria vida, mas ele não reconheceu que aquilo foi uma colheita. Quanto custou o livramento que Deus deu para ele? Custou tudo que ele tinha. Ele poderia ter morrido. Mas quem acha que isso é colheita? Tem coisas que você dá e você nem percebe porque você não reconheceu a semente e a colheita que Deus te deu. Quantas coisas Deus tem nos abençoado que é grande colheita na sua vida e você não sabe? Quem é que sabe que Deus ainda não deu o dinheiro que você precisou, porque senão você ia, mas te livrou do pecado que ia destruir sua vida, e que com dinheiro você ia fazer besteira? Sei lá, tem tantas possibilidades de colheita para nos abençoar, tantos livramentos de Deus, que a gente acha que não é colheita, mas é claro que é colheita, porque se o Senhor não nos livra, poderia destruir a nossa vida. E às vezes a gente não percebe essas coisas. Sementes são coisas espirituais que podem gerar qualquer tipo de colheita espiritual. Jó, por exemplo, estava orando pelos seus amigos quando Deus restaurou a sorte dele. Lá em Jó 42:10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Veja, Jó estava fazendo uma oração espiritual e recebeu coisas naturais. Paulo fala disso. Paulo semeava a palavra de Deus e esperava colher suprimento financeiro. 1 Coríntios 9:11 ele diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Uau, então preste atenção. Se é assim, então eu posso designar, dar uma designação da colheita que você espera da semente que você está plantando. Quando você vai semear aqui amanhã, por exemplo, na oferta das primícias, você pode sim dizer: Deus, assim como aqueles irmãos receberam a semeadura espiritual e vão colher algo material, eu também posso dar uma semente natural, uma oferta, e falar para Deus: Senhor, essa oferta é uma semente que eu estou dando, e o que eu quero colher é a salvação do meu pai. Você pode. Não é barganha, não é negócio, não é isso que eu estou falando, isso é bobagem, é princípio. Nós achamos às vezes que semeaduras são apenas para colher a mesma coisa. Não, a sua oferta, a sua semente financeira representa você, representa a sua vida, porque dinheiro é tempo vendido, é vida, é o tempo da sua vida que você vendeu para o seu patrão ou para o seu trabalho, e foi pago por isso. E quando você deposita uma parte aqui, você está dando uma parte da sua vida aqui no gasofilácio. E você pode dizer: Senhor, essa oferta aqui, eu estou plantando e eu quero colher a multiplicação da minha célula. Eu quero colher a salvação do meu filho. Eu quero colher a restauração do meu casamento. Ou eu quero colher uma casa, um carro, o que está no seu coração.
Você pode dar designação. Você pode colocar isso diante de Deus. É muito importante você declarar qual que é a colheita que você quer ter. Para quê, pastor? Ora, para que haja expectativa no seu coração. Você pode semear as finanças na casa de Deus e colher a salvação de alguém. Deus sempre nos dá a semente daquilo que Ele quer te dar. Sabia? Olha que coisa preciosa. Deus quer te dar algo. Olha para cá, preste atenção. Deus quer te dar algo. Colocou no seu coração. Como que Ele vai fazer? Ele fala, eu quero te dar isso. Mas para eu te dar isso, eu tenho que te dar em forma de semente. Outro dia passou uma autoajuda, ajuda do alto na rádio, eu não me lembro exatamente os detalhes, e alguém que chegava no céu, e era um grande armazém, e o anjo atendeu ele, vocês já ouviram lembra disso? Isso aqui, e foi falando tudo que tinha lá, né? Que tem bondade, prosperidade, saúde, paz, carro, dinheiro, tudo, pode pedir. E ele pediu um monte de coisa. E aí, o anjo falou, só um minutinho, foi lá e recolheu e trouxe um saquinho. Está aqui, está tudo aqui. Ué, mas eu pedi tanta coisa, você está me dando só um saquinho? Aí o anjo falou para ele, é porque no céu nós damos tudo em forma de semente. É só você plantar, você vai colher. Sabe o que é precioso? Tudo que Deus quer te dar, Ele dá a semente do que Ele quer dar para você colher. Porque Deus quer que você se pareça com Ele. Isso é tão precioso. Ok, você quer isso? Eu vou te dar. Então toma aqui a semente. Essa semente dentro dela está o que você quer colher. E eu estou te dando a semente. Agora planta ela, porque esse é o princípio de dar, que parece com o meu coração. E você vai aprender porque você é meu filho. E quando você plantar a semente que eu te dei, você vai colher aquilo que eu queria te dar. Isso é a maneira que Deus trabalha. Terceiro, não tente merecer a bênção financeira. Aquela viúva estava cheia de autopiedade e autocomiseração. Talvez ela estivesse tentando atrair a dó do homem de Deus. Ela talvez quisesse receber a bênção, tentando levar a Deus a se compadecer da situação dela. Mas a bênção não vem porque Deus fica com dó de ninguém. O que traz a bênção não é a autopiedade. O que traz a bênção não é aquela coisa, eu estou sofrendo, tadinho de mim, misericórdia, ninguém me entende. Quantas vezes eu chamo as pessoas aqui à frente para receber oração, eu percebo claramente no meu espírito, e às vezes até na cara delas, que ela vem aquela coisa, eu sei que Deus tem poder para fazer, mas como elas não têm certeza que Deus quer fazer, elas ficam com aquela coisa assim, né? Para ver se Deus fica com dózinha dela e faz alguma coisa por dó. Mas eu estou aqui para te contar uma coisa hoje, Deus não age por dó, Deus só age por fé. Não adianta você ficar aqui lamuriando, Senhor, eu estou desempregado tem 3 anos, eu nunca fui tão humilhado, tem misericórdia de mim. Não, o braço de Deus não se move para esse tipo de gente. Deus move por aqueles que falam, Senhor, tem 3 anos que eu estou desempregado, o Senhor sabe que eu preciso, eu sei que eu não mereço, mas eu sou seu filho, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu sou capaz de pedir, ou pensar, imaginar. Tua promessa diz que eu vou comer do trabalho da minha mão, então eu estou aqui para receber oração, porque eu creio que o Senhor é bom, que o Senhor me ama, que o Senhor pode, que o Senhor quer fazer, e eu vou receber em nome de Jesus. Uau, isso move a Deus, porque isso é fé. Mas ficar chorando aí no canto, não vai resolver em nada. O Elias não ficou lá, Senhor, tadinha dessa mulher, vai morrer, só tem aqui mais um pãozinho, tem misericórdia. Não, Elias não passou a mão na cabeça dela, minha senhora, estou até com dó. Não, ele chegou assim, só tem um pão para comer, vai comer não, me dá aqui, eu vou comer. É a sua semente. E quando você me der, nunca mais vai faltar o pão na sua casa. Uau! Ele sabia que o princípio não é da dó, o princípio é da fé.
Ter fé é que é a questão. Somente a fé é que destrava a porta da bênção. Você não fique pensando que você merece nada. Ninguém merece nada. Tudo que nós recebemos é a graça de Deus. Mas é pela fé que nós fazemos isso. Use as sementes que Deus tem te dado e comece um novo ciclo de semeadura e colheita na sua vida. Para de reclamar. Alguma coisa você tem. Eu já fui no culto, onde o pastor fez um desafio no dia. Era para dar o sapato. O sapato, por sinal, era novinho, tinha acabado de comprar. Tinha pago R$300 nele. Ô, oferta abençoada. Eu fui com ele, eu estava pregando lá no Iedá, arranquei o sapato, eu e a Marília. Fomos para o restaurante descalço, lembra? Foi, literalmente, entramos descalço no restaurante. Então, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Aquela mulher só tinha um pão, um pouquinho de azeite. Deus falou, ok, comece por aí. Então, se você está aqui me ouvindo, ou se você conhece alguém que está dizendo, não, eu não vou participar amanhã da oferta das primícias porque eu estou desempregado e não tenho nada. Diga para ela, então dá seu sapato, meu filho. Dá o seu celular. Plante alguma coisa. Pegue o que você tem e comece, a partir daí, um novo ciclo de plantar e colher na sua vida. Mas se você não tem fé, não faça nada. Mas se você acredita na palavra e tem fé, comece a partir do pouco que você tem. Não tenha dó de falar isso para as pessoas. Se você acredita na Bíblia, então ouse desafiar as pessoas, é bênção para elas. Sabe por que eu não tenho medo de falar isso? Porque eu acredito nisso. Eu experimento isso na minha vida. Isso é verdade. Não tenho receio. Eu não estou mandando, como eu falei, ninguém dá o que não tem. Mas eu posso dizer, dá ainda que seja a única coisa que você tem. Porque é melhor você dar do que você comer. Porque esse sapato está no seu pé, vai furar e vai acabar. Mas se você der, vai ser uma semente, Deus vai te dar muitos outros. É isso que importa. Provérbios capítulo 13, verso 18 diz, pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Quarto, tenha expectativa da bênção de Deus. Antes que a mulher trouxesse a comida, Elias deu para ela uma imagem da bênção. E ela creu. E a prova foi que ela trouxe a refeição para Elias. Ele falou para ela, vai, faz a comida e traz para mim. Depois você e o seu filho vão comer. Não te faltará azeite na vasilha, nem pão para você, na sua família. Até que chova. Ele deu uma visão da colheita para ela. Você tem que ter fé e você tem que ver aquilo que você espera colher. Tem que ver. Você pode até escrever. Eu tenho esperado coisas de Deus que nesse momento eu não tenho condições de pagar. Mas eu estou fazendo. Então eu e a minha mulher queremos construir uma casa. A gente tem o lote. E não temos o dinheiro todo da casa. Mas o projeto já está pronto. Porque Deus vai dar. Eu já estou certo. Eu estou plantando, eu estou vendo a colheita. Deus vai dar. Eu não tenho medo disso, porque eu espero do Senhor e eu visualizo. Então, faça isso. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, verso 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Provérbios 3,9 diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Malaquias 3,10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos.
se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha que é precioso, é que todas as promessas de Deus, Ele dá a visão da colheita. É Deus que está fazendo isso. Ele não está mandando você semear e não visualizar. Ter essa santa expectativa é a chave para a bênção em todas as áreas da sua vida. Mas se você recusar a plantar, também você não tem como imaginar o que você vai colher. Mas plantar e esperar colher é coerente, é de Deus, é bênção. Visualize isso. Tenho certeza que muitas irmãs, ao ofertar aqui amanhã, vão fechar os olhos e ver o varão. Vão designar a oferta do casamento. Você nunca pensou nisso, né? Mas amanhã, você que é solteiro, pode sim dar uma oferta e pedir um casamento. Olha aí, não é maravilhoso? Mas depois não reclame se aparecer um homem chinfrinho na sua vida. Cada um vai colher o que plantar. Tendo a melhor semente, joga uma moedinha lá e fala: Senhor, me dá um varão. Depois aparece aquela coisa estranha. Não, plante o marido e a mulher que você quer colher. Dê o melhor que você tem, amém? A melhor semente vai trazer a melhor colheita. É claro que o tamanho da colheita depende da semente. Mas o tamanho da semente, olha para cá, preste atenção. O tamanho da colheita depende do tamanho da semente, mas o tamanho da semente depende do tamanho da fé. Uma coisa está conectada com a outra. Se eu preciso de uma grande fé para semear, então essa vai ser uma grande semente que vai gerar uma grande colheita. Mas se eu não preciso de fé para semear, então eu também não preciso esperar uma colheita significativa. Jesus aqui disse que a semente daquela viúva pobre era maior que a semente de todos os outros, porque os outros estavam dando o que sobrava, mas ela deu tudo o que tinha. Eu vou ser honesto com você mais uma vez. Se a sua oferta amanhã não exige fé, não é semeadura genuína. Fé, tem que ter fé. Você tem que se sentir desafiado. Nós não precisamos nos sentir acusado por esperar pela recompensa da fé. Quando Davi matou Golias, ele estava de olho na recompensa que o rei prometeu. E Deus o abençoou. Mas não espere receber nada de Deus que não dependeu de fé. Você está lá com um monte de dinheiro no banco e dá lá uma merreca de oferta que não faz diferença nenhuma para você, não dependeu de fé nenhuma. Então também não significou nada. Não significou para você, vai significar para Deus. Por isso é que você precisa orar. Precisa meditar se você de fato quer experimentar. E por último, o solo afeta a colheita. Claro. Não espere plantar na rocha e colher uma lavoura. O solo é fundamental. É indiscutível que a qualidade do solo afeta a semente. Aquela mulher reconheceu que Elias era homem de Deus e que valia a pena plantar na vida dele. Foi a Bíblia que diz o quê? Eu vou aqui fazer uma pequena mudança, só para você entender. Aquele que plantar um copo d'água na vida de um profeta, vai colher o quê? Galardão de profeta. Quando você planta em terras boas, você colhe. Aquela mulher sabia que Elias era homem de Deus. Senta. Valia a pena. Esses meninos hoje estão incríveis lá em casa. Aquela mulher sabia que era uma terra fértil. Plantar na vida de Elias. Eu vou dar um testemunho. Eu sempre dou esse testemunho. Eu não dou presente para todo mundo, né? Porque hoje o meu campo é enorme.
Mas mesmo entre os presentes que eu dou, tem diferença. Então, a minha mulher, os meus filhos, o pastor Aloísio, são as pessoas que têm os presentes mais caros. Claro, são as pessoas que eu planto uma medida. Planto em outros lugares também, planto em pessoas. Claro, o lugar que eu mais planto, em primeiro lugar, é na igreja. Porque eu acredito. Você sabe, pastor, mas então tem gente que ele acha assim, não, a igreja aqui não precisa, vou plantar numa igrejinha pobre, tadinho, está precisando mais, lá não sei aonde. Não é uma questão de necessidade. Volto a te dizer, é uma questão de terra que presta. Infelizmente, nem toda igreja é terra fértil. Deveria, mas nem toda. Por quê? Porque não prega o evangelho. Porque não tem lá um levante de clamor, de jejum e de oração para ver o mover de Deus. Não tem o ensino da palavra. Não é terra boa. Igrejas que não cumprem os encargos de Deus, as pessoas vão plantar e não vão colher. Não adianta. Não é uma questão de arrogância nem de soberba, é de honestidade. Outro dia, alguém chegou, pastor Aloísio, uma senhora, veio aconselhar a respeito da filha e do genro que estava morando na casa dela. E aí ela falou, pastor, estão passando uma luta muito grande, estão desempregados, estão precisando de muito dinheiro. Aí o pastor perguntou, o que o rapaz faz o dia todo? Aí ele falou, normalmente ele dorme até às 10, depois ele assiste televisão. Estão esperando uma porta abrir, da parte de Deus. Ela explicou, né? Eu falei, sua filha faz comida para você? Na verdade ela não gosta de cozinhar. Certo. Seu genro limpa a casa? Ajuda a consertar as coisas? Não, ele está muito deprimido, não consegue fazer nada. Na verdade, nem gosto de pedir as coisas para ele. Tadinho. Veja, Paulo disse que nós não devemos ter camaradagem com alguém que recusa ser produtivo. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 3,10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ou seja, está dizendo claramente, o preguiçoso é um solo improdutivo. Se você ficar pondo dinheiro lá, vai tudo por água abaixo. Não adianta ficar dando dinheiro para quem não quer trabalhar. Vai por água abaixo. Por isso é que o Bolsa Família, que poderia ser uma bênção, é uma praga. Porque poderia falar, vai ter Bolsa Família desde que os meninos estejam na escola. E quando formar, não precisa ter mais, porque vai trabalhar. Ou vou te dar comida por tanto tempo, e vou te dar esse trabalho aqui, quando você começar a produzir, não precisa mais, porque isso é dignidade. Mas só ficar dando as coisas. Em gente que não está produzindo nada, não vai mudar nada. A mesma coisa, meu irmão. Olha para cá, falo com temor, mas eu preciso falar para você, e você sabe disso. Esse lugar é sim terra fértil. Não estou falando por causa de mim ou do pastor Aloísio, não. Estou falando por causa de milhares de irmãos que são líderes aqui neste lugar, e que você sabe muito bem, tem muitos homens e mulheres de